noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos nossos estudos, né? Continuar com o nosso estudo de ontem, né? Que a gente estava abordando aí os temas, né? As perguntas e respostas sobre a doutrina espírita, né? Boa noite a todos que vão chegando, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo de ontem, né? Que a gente estava falando, né? Estava respondendo, conversando com o pessoal, né? Sobre os temas da espiritualidade, sobre os temas do evangelho, da doutrina espírita. Então o nosso tema, de certa forma, é livre hoje, né? O tema ele vai obedecer aí, né, a necessidade e as expectativas, né, dos companheiros que estão participando, né? Então, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma questão, né, fica à vontade, né? Nós vamos retomar de ontem, né? Mas aí as pessoas que forem chegando, quiserem perguntar, né, qualquer coisa sobre mediunidade, sobre doutrina espírita, né, a gente vai dando seguimento. Ontem, né, a gente falou algumas questões, né, nós vamos retomar algumas delas, né, mas antes a gente vai fazer a nossa prece, né, lembrando aí que a espiritualidade amiga sempre nos ajuda, né, no momento aí que a gente está precisando, né, lembrando aí dos nossos irmãos de luz que estão nos acompanhando, pedindo neste momento ao Cristo que abençoe, que ilumine, que envolva os nossos corações e mentes nas vibrações do seu amor. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada grupo de companheiros que se reúne ao entorno do teu Evangelho, na expectativa de encontrar nas tuas palavras consolo, esperança e fé. Mestre amigo, fica conosco e ajuda-nos a seguir em frente, caminhando, aprendendo, sobretudo amando e nos transformando para o bem. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, né, pessoal, vamos dando início ao estudo, né? Ontem a gente estava falando um pouco sobre a questão das crianças, né? A gente falou um pouco sobre as crianças no plano espiritual, né? A situação tanto das crianças quanto dos adultos, né? Que tem muita analogia, né? O espírito que chega no plano espiritual e como é que ele fica lá, né? Tanto a criança quanto, né? A criança tem uma tendência de crescer, vamos dizer assim, né? Assumir uma forma mais próxima da forma adulta, né? Que isso vai demorar um tempo relativo de acordo com o nível evolutivo. Algumas é instantâneo, outras, né, vão passar às vezes o período que passariam na vida, as outras nem vão chegar nesse momento, né? E os idosos e os doentes também vão passar pelo mesmo processo, né? Alguns vão recuperar, vamos dizer assim, a sua juventude ou a sua madureza, né? Dependendo, né, do estado espiritual, e outros vão chegar no plano espiritual ainda, né? Carregando dentro de si ali todas as necessidades e todas as fragilidades da idade avançada, né? E quando a gente fala isso, né, a gente lembra que o mundo espiritual ele não segue nenhum tipo de padrão pré-definido. Na verdade, o mundo espiritual ele é o reflexo daquilo que as nossas mentes estão preparadas para construir e para lidar, né? À medida que a gente está no mundo espiritual, nós vamos encontrar o reflexo daquilo que nós buscamos mentalmente, né? Lembrar aquela famosa frase lá do Emmanuel, né? Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. E hoje, né, dentro desse momento que nós vivemos aí no século XXI, essa coisa toda, né, nada é mais sério, né, nada é mais, vamos dizer assim, atual do que esse raciocínio de que a gente vive no momento, né, que a gente vive aonde o nosso pensamento está. Né? Nós nos encaminhamos aí para uma transição tecnológica muito grande, na qual os limites da nossa realidade material, né, estão ficando cada vez mais estreitos. O que isso quer dizer? Né? Com a questão da inteligência artificial, com a questão, né, dos mundos virtuais, com a questão da tecnologia, né? Cada vez mais nós estamos nos encontrando e nos sintonizando pelo pensamento. E isso nada mais é do que trazer para o plano físico a realidade que já existe no mundo espiritual. Lá nas obras do Kardec, no século XIX, nos livros do André Luiz, no início lá do século XX, nós vamos perceber que os espíritos que reencarnam, eles vão trazer, né, para a gente a informação de que o mundo espiritual, né, pode ser definido como uma série de esferas, né? Não esferas no sentido redondo, tá, gente? Mas regiões, né, ou dimensões que ocupam um mesmo espaço, mas vibratoriamente estão em posições diferentes, né, como se fosse ali universos paralelos, né, esses conceitos que estão tão aí em voga no cinema, né?
E em cada uma dessas dimensões, em cada uma dessas realidades, os espíritos vão ser atraídos pelas suas afinidades. Ou seja, ao desencarnar, né, quando eu morrer, eu vou para o ambiente espiritual que melhor reflete o meu estado espiritual. Né? Seja ele um estado equilibrado, seja ele um estado iluminado, né? Seja ele um estado inferior. Então eu vou ser atraído, né, pela minha bolha espiritual, tal qual, né, o processo que acontece com a gente aqui, no plano físico hoje, que é a gente ser atraído pelas nossas bolhas, que o pessoal chama de bolhas sociais. Assim, a gente vai ser atraído por aquilo que reflete os conteúdos da nossa intimidade. Né? Então nós vamos estar em companhia, nós vamos estar convivendo mentalmente, né, e fisicamente, né, se a gente pode dizer assim, no mundo espiritual, com aqueles que vibram na mesma sintonia, que tem o mesmo gosto, que tem as mesmas ideias, que tem os mesmos pensamentos, sejam eles superiores, sejam eles desequilibrados. Né? Então o desequilibrado vai buscar o desequilibrado, o doente vai buscar o doente, né? E o anjo vai buscar o anjo. É claro que os espíritos superiores eles têm uma mobilidade espiritual que lhes permite sair das suas esferas de sintonia, ou seja, eles podem sair de onde eles vivem, né, e descer às esferas inferiores, né, ou seja, aquelas que estão vibratoriamente abaixo, né, onde os espíritos são mais materializados, para poder ajudar. Né? E como é que eles vão ajudar? Eles vão tentar tirar aqueles seres daquele estado através de uma mudança de pensamento, de uma mudança de conceito, de uma mudança de realidade, para levá-los com eles para as regiões espirituais. Né? Então, o resgate espiritual, a gente sempre escuta muito falar que os espíritos resgataram o fulano, que os espíritos resgataram o ciclano. O que é o resgate espiritual? O resgate espiritual é você tirar alguém de determinada sintonia e levá-lo para outra. Tá? Todos os espíritos conseguem fazer isso? Nem sempre. Tá? É um processo que é lento, dado o que? As questões individuais de cada um. Vou contar aqui uma experiência pessoal nossa nesse sentido. Quando a gente, mais ou menos aí uns 24 anos atrás, o meu avô materno e o meu pai desencarnaram. Né? O meu avô materno desencarnou e 8 dias depois o meu pai, né, desencarnou, em 99. A morte aí sempre, né? Deus abençoe. Então o que acontece? Quando meu avô chegou no plano espiritual, ele era um lavrador, uma pessoa muito humilde, muito simples. Aliás, também chama Lucas, né? Olha só a sintonia, né? Ele era um lavrador, uma pessoa de origem humilde, né? Muito religioso, católico, né? Mas uma pessoa extremamente simples, extremamente humilde, né? Não dado a grandes voos do pensamento, né? Um lavrador, né? No sentido mais amplo da palavra, né? E quando ele chega no plano espiritual, e ele se vê naquela outra realidade, o que a espiritualidade fez para ajudá-lo? Né? Eles o levaram, né, dado a mentalidade simples dele, a uma região do plano espiritual, né, uma região determinada, que eu não sei onde fica, né? E nessa região espiritual eles reconstruíram vibratoriamente, tá, o ambiente da propriedade rural que ele tinha, né, que era uma casa na roça, um lugar para poder tirar leite das vacas, um terreninho, né, que era o objeto, vamos dizer assim, de toda a vida dele. Né? A vida dele sempre foi em torno do que? Da propriedade rural, do tirar leite da vaca, do ir na missa no domingo, dar uma volta na cidade no final da tarde. A vida dele era, né, a construção espiritual dele, material, era muito simples. Né, dado a simplicidade própria dele. Não era um espírito mau, não era um espírito que tinha débitos horríveis do passado, né, mas era um espírito simples, que não iria entender se eles pegassem ele e levassem para uma colônia. Ele ia chegar lá e ele ia ficar totalmente perdido e ia, né, até sofrer naquele ambiente. Então o que eles fizeram? Momentaneamente, né, colocaram ele num ambiente, né, controlado pela espiritualidade, que era o reflexo da roça que ele sempre viveu na juventude dele, né? E segundo me falaram, né, a gente foi até visitar ele lá, né, em desdobramento, né, alguns dos irmãos dele estavam lá, a mãe dele estava lá nesse ambiente, né, que eram espíritos muito simples. E eles ficaram ali anos a fio, até, né, que, por exemplo, a minha avó desencarnou e foi para lá, né? A minha avó já era um pouco mais esclarecida,
né? E levaram ela para lá também, né? E lá eles começaram a fazer todo o processo de transição com ele, muito ao pouco, né? Eles foram começando a explicar para ele que existiam outras realidades, né? Não com esses termos, né? Outros lugares, né? Para ele poder entender, né? E foi trabalhando ele dessa forma. Então ele estava na região do plano espiritual, ele estava desencarnado, né? E ele não sabia. Para ele estava revivendo, né, a memória dele como se ele tivesse um sonho ali perene, né? Ele não compreendia muito bem o fenômeno que estava acontecendo. Para ele estava revivendo a juventude dele. Né? Ele estava ali tirando leite da vaca, ele estava ali conversando com o irmão, ele estava ali consertando a porta da casa, ele estava ali capinando o mato, ele estava ali discutindo com um tio, com um primo, né? Com um grupo de espíritos que afinizavam com ele, e de vez em quando chegava um visitante do plano espiritual, alguém de fora, né? Que ia lá e jogava algum pouquinho de conhecimento para ele. Assim, o senhor pensa nisso, Lucas? O senhor faz isso? Né? E isso, né, pelo que eu sei, ele ainda está lá até hoje, né, ou seja, quase 20 anos, né, mas na verdade mais de 20 anos, né, 24 anos, né, que ele está nesse estado, né, que para ele é o ideal para o processo evolutivo dele. Ele não está preparado para ir para a colônia, para saber que existe vida depois da morte, para conversar com o espírito, mentor, vida em outro planeta, e não sei o que, e nosso lar, e aeróbus, e colônia espiritual. Ele não tem construção espiritual para isso ainda, né? Pelo menos não tinha quando eu soube. Às vezes ele está até melhor do que eu hoje, né? Porque ele é um espírito que ele tinha, né, o desejo do bem, né? Então o desejo do bem dele facilitava o processo. Ele é um espírito simples, né? Mas é um espírito bem intencionado, né? Pelo menos que a gente sabe da história espiritual dele, né? Então assim, isso acontece com muitos de nós, né? E muitos espíritos desencarnam e vão para regiões espirituais com as quais eles se afinizam, tá, gente? Então nós estamos aqui falando, né, o nosso tema é livre, tá? Quem quiser perguntar, fica à vontade. Nós estamos falando da chegada dos espíritos no mundo espiritual. Da mesma forma, uma criança, ele sabe que ele desencarnou? Não, ele não sabe que está morto, porque para ele morte é o fim, né? Ou morte vai para o inferno, para o céu. Eu acredito que nem isso ele acreditava. Para ele está encarnado, porque ele está vivendo uma experiência que é análoga à experiência que ele tinha quando ele estava encarnado. Talvez em algum momento ou outro ele ache estranho, ou ele tem alguma lembrança que não bate muito bem, né? Mas ele está lá revivendo o processo, tá? A maioria dos espíritos desencarnados, Isabel, não sabe que desencarnou. Por quê? Porque nunca se preparou para isso. A mente da maioria de nós que está aqui encarnado nem nunca parou para pensar que existe vida depois da morte, o que acontece depois da morte, ou então está preso naqueles conceitos bem iniciantes, né? De céu, de inferno. Ó, morri, mas não virei fantasma, não estou voando, não apareceu asinha em mim, não fui para o inferno, não estou no paraíso, cadê São Pedro? Então para ele não morreu. Né? Por quê? Porque o mundo espiritual, a gente, né, sempre fala isso, né, é muito semelhante ao plano físico. É tão semelhante, né, que a maioria dos espíritos não percebe que está desencarnado. Por quê? Porque a mente da maioria dos espíritos não cogita de desencarnação, não acredita nem que isso existe. Né? Então, assim, eu lembro muito da minha avó materna, né, a minha avó paterna, né, que era um espírito iluminado, né, pelo menos dentro da minha percepção, né, a minha avó sempre é, né, e que a minha avó é uma pessoa muito religiosa, muito caridosa, muito bondosa, mas ela não cogitava a ideia de vida depois da morte. Ela acreditava em Deus, ela ia na missa, né, ela rezava, mas quando você perguntava para ela, e eu lembro, né, ela desencarnou, ainda estava no início da adolescência, mas eu lembro de ter falado, né, ouvi ela falar isso uma vez ou outra, ela achava que morreu, acabou. Ela era muito crente, ela era uma pessoa que acreditava em Deus, mas não acreditava que existia nada depois da morte. Né? Ela acreditava em Deus, mas não acreditava na vida depois da morte. Ela ia na missa, ela era extremamente caridosa, extremamente bondosa, mas não acreditava em nada. Né? Claro que ela, né, pela ação de vida dela, né, ela granjeou, né, ser bem recebida no plano espiritual. E eu acredito até que ela hoje está numa condição até bem melhor, se é que ela não reencarnou. Né? Já. Mas assim, olha só, né? Se ela chegasse lá e viesse com um papo, não, que é colônia, que é nosso lar, que é ministério, que não sei o que é colônia, que é seres transcendentais, que os espíritos iluminados, isso não ia entrar na cabeça dela. Né? A minha avó materna da mesma forma. Minha avó materna, acho que ela teve uma vantagem que ela leu as obras espíritas quase tudo. Né? Eu já contei aqui várias vezes, né, que quando ela perdeu um filho, o filho caçula dela, né, eu já era espírita, então eu levei, né, eu dava para ela ler, ela leu a coleção André Luiz inteira, um monte de livro, né,
ela não acreditava muito, achava muito bonito, né? Mas a crença dela sobre aquilo ali, né, meio que batia com a crença que ela tinha da Igreja Católica, né? E ela ficava meio assim, né? Mas aquilo era consolador para ela, porque ela imaginava, né? Ela ficava me perguntando, né? Eu lembro dela me perguntando assim: ô Marcelo, será que eu vou encontrar com o Roberto? O Roberto é meu tio que faleceu, né? Ah, eu queria tanto que fosse assim. Eu falei assim: vai, ele vai, né? Eu falava com ele, e pelo que eu sei, ela encontrou com ele, né? E ele morreu numa situação muito complicada e tal, mas a espiritualidade ajudou, né? Mas era uma esperança que ela tinha, mas ela desencarnou meio assim: será que é? Será que não é? Isso já ajuda. Só da pessoa cogitar um pouquinho do espiritual, né? Tá sem som, gente? Denise, tá sem som? Aqui pra mim tá normal. Tá sem som pra mais alguém, gente, aqui no Jitsi? Tá sem som ainda? Pra mim aqui tá funcionando normalmente. Deixa eu ver aqui. Falam que a minha conexão que tá ruim, né? Mas pra mim no Jitsi tem som, né? Assim, depois vocês me mandam mensagem aí, por favor. Então, assim, olha só que interessante, né? A espiritualidade, ela vai trabalhando os conceitos dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas, né, capacidades evolutivas, né? E nós vamos aprendendo, né, a lidar com o mundo espiritual, né? Voltou o som, Denise? Voltou o som? Tá dando para escutar? Tem um pessoal aqui do Jitsi. Então, assim, olha só que interessante. A realidade espiritual, a gente vai descobrindo ela à medida que a gente evolui. Né? Ou seja, a gente hoje aqui encarnado no século XXI, né, conhecedor, falando de doutrina espírita, de evangelho, essas coisas todas, né, não podemos nos iludir. A gente ainda não sabe, né, muito sobre o mundo espiritual. A gente ainda está ali num processo ali, né, de início de caminhada evolutiva. Nós ainda não sabemos com detalhe como é que funciona, como é que se processa as relações, como é que se processa as situações do mundo espiritual, né? Nós ainda não sabemos. Nós sabemos em parte, né? Nós conhecemos alguma coisa, né? E os espíritos falam muito para isso. O que vocês conhecem do mundo espiritual é a ponta do iceberg, né? E o que a gente entende hoje do mundo espiritual é muito mais profundo do que na época do Kardec, por exemplo, né? Porque na época do Kardec o plano espiritual é uma coisa fixa, né? E o plano físico também era muito separado. Hoje a gente sabe que as duas coisas estão ali, ó. Uma, né, penetrando e interpenetrando a outra, né? A tal ponto que hoje a gente não sabe qual que é o limite do plano físico e do plano espiritual, né? O que é plano físico, o que é plano espiritual? Na verdade, nós temos, né, vibrações, né? E o que é um médium? O médium é alguém que está transitando a sua percepção entre vibrações diferenciadas. Então, às vezes ele percebe o mundo espiritual, às vezes ele percebe o plano físico, né? Às vezes ele percebe as regiões espirituais inferiores, na maioria das vezes é o que a gente percebe, né? Dado ao nosso pensamento, né? Algumas vezes a gente tem um resquício ali das energias do plano superior, né? E nisso nós vamos aprendendo e nós vamos explorando, né? Qual que é o objetivo que a gente está falando disso aqui? Abrir a nossa mente para isso. Nós estamos nesse momento, nós estamos trabalhando o nosso pensamento, e à medida que a gente trabalha o nosso pensamento, nós estamos conectando com o mundo espiritual, tá? Nós conectamos com aquilo que nós pensamos. Penso em algo, conecto. Falo de algo, conecto. Quanto mais eu penso, quanto mais eu falo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu cogito de uma situação, mais eu me conecto com aquilo, né? Por isso que o vício é difícil, né? Porque o que o vício faz? O vício faz com que a gente se conecte com determinado tipo de ideia ou situação de maneira muito forte, de tal maneira que quando a gente está encarnado, a nossa mente está presa naquilo, como se fosse uma âncora, uma corrente, né? E quando a gente desencarna, a gente se mantém preso. Por quê? Porque a gente treinou a nossa mente, né? A gente condicionou o nosso pensamento a girar em torno de determinado objeto. Então, se eu penso só em questões materiais, só em dinheiro, só em poder, só em sexo, a minha mente vai ficar presa naquilo. Por isso nós temos que aprender a diversificar o nosso pensamento, né? Jesus, ele fala isso pra gente, né, de uma maneira subjetiva, quando ele fala aquela questão da César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É saber, né, compartimentalizar na nossa intimidade o momento espiritual, o momento material, o momento das construções materiais, o momento das construções espirituais. E dessa maneira a gente vai aprendendo, né, a lidar com as questões do espírito imortal, as questões do espírito etéreo, né? Marcelo, vamos estudar
mais algum evangelho? Eu adorei os estudos sobre o evangelho de Mateus. Vamos estudar sim, com certeza, né? Deixa só a gente se organizar, né? Nós vamos escolher, até bom, né? Se tiver alguma sugestão, né? O evangelho, a gente estudar ele 1000 vezes é pouco, né? Porque o evangelho, cada vez que você lê o evangelho, né? Você tem um entendimento mais aprofundado, diferente, né? O evangelho, ele tem esse poder, né? À medida que a gente cresce espiritualmente, a gente entende ele de maneira mais ampla, né? Por isso Jesus chama o evangelho de palavra de vida eterna, né? Jesus fala que o céu e a terra passarão, né? A matéria, consciência, céu, né? Consciência, terra, matéria, ou seja, a gente vai aprimorar a consciência e a matéria, né? Mas as palavras do Cristo não passam. Por que elas não passam? Não é porque elas são leis? Não, porque elas são verdade. O ensinamento de Jesus não é lei, é verdade. O que é verdade? Verdade é conhecimento que nos ajuda a crescer espiritualmente, né? E essa verdade, ela se dilata à medida que a gente evolui. Ou seja, para mim poder entender um conceito espiritual, eu tenho que entender um conceito material. Para mim poder entender lei de causa e efeito, eu tenho que entender, né, as relações do ser humano com o outro. Para mim entender, né, sobre como se materializa os espíritos, como existe o mundo espiritual, igual nós estamos falando aqui, das esferas, dimensões, a ciência tem que crescer nesse sentido, né? Existem inúmeros conceitos que hoje a ciência nos ensina que vão se aplicar às realidades espirituais, vão me ajudar a entender melhor a realidade espiritual, né? Então eu vou deixando de lado conhecimentos que são iniciantes e eu vou apropriando do conhecimento da ciência, né? Eu vou trazendo o conhecimento da ciência e eu vou conjugando ele com a verdade espiritual e aí eu vou aprofundando. De tal maneira que chega um ponto que eu percebo que eu estou entendendo a coisa totalmente diferente do que era antes, né? Quando eu falo totalmente diferente, em profundidade, tá? Não em essência, né? Porque a essência espiritual é a mesma. O que Jesus falou na época dele, lá para os pastores, para os aldeões, lá para os companheiros os pescadores, né? É o mesmo que ele fala pra gente hoje. Só que o nosso nível de entendimento disso hoje, como espíritos mais velhos, né? Passou 2000 anos, a gente cresceu, né, gente? A gente evoluiu um pouquinho, né? Em 2000 anos, né? Ninguém ficou estacionado, porque, né, não fica, né? Alguma coisa nós aprendemos. Então hoje a nossa compreensão daquilo que Jesus ensinava é muito mais profunda do que naquela época. E daqui 2000 anos vai ser mais ainda, né? Nós vamos passar pelos mesmos conceitos e vamos compreendê-los de maneira diversa, né? Por isso que a doutrina espírita, ela tem, né, uma característica progressiva, no sentido de que eu vou aprender hoje, amanhã eu vou desenvolver esse conhecimento, tá? Então a doutrina espírita não fica parada. Por isso que todo mundo que começa a dogmatizar demais, né, encher de dogma, de regras, essas coisas, está fadado a se perder, tá? Toda religião dogmática, ela está fadada a acabar, porque ela vai virar mito, né? Então, por exemplo, as religiões do Egito Antigo, elas tinham um conteúdo de sabedoria profundo, né? Mas elas ficaram tão presas nas questões transitórias, nas estátuas, nos deuses, nas lendas lá, virou mito, né? Hoje é matéria de museu, é muito bonito, você vai lá ver a estátua do Osíris, da Ísis, você vai lá ver o templo de Karnak, você vai lá e vê lá, né, o templo de milhões de anos lá do Ramsés II, você vai lá e vê, né, Heliópolis, mas é matéria de museu, né? A religião grega trouxe muita sabedoria para o mundo. Tinha lá os conhecimentos herméticos, tinha lá os conhecimentos médicos de filosofia, aquela coisa toda, né? Mas o que era dogmático passou. Hoje o templo de Zeus, o templo de Atena lá só serve para animar quem gosta de Cavaleiro do Zodíaco, igual eu, né? Eu vejo lá no Atena, não enfrentou o Hades lá, os Cavaleiros do Zodíaco, só serve para isso, né? Hoje ninguém reza para Atena, né? Antigamente rezava, né? Hoje Atena é material de desenho animado, né? Então assim, olha só, perdeu? Não, mas a essência daquele ensinamento passou, né? A essência do ensinamento grego está permeando tudo que a gente faz hoje, inclusive o cristianismo, né? O raciocínio, a ética, a lógica, né? A virtude, né? Os valores que a gente aprendeu na Grécia ainda estão com a gente. Assim também se dá com que? Com as religiões de matriz judaico-cristã, né? A religião, ela é transitória, a espiritualidade, ela é eterna. O nosso laço com Cristo é eterno, tá? Mas o laço da gente com a igreja protestante, com a igreja católica, até com a doutrina espírita, é momento. Hoje eu estou na doutrina espírita, né? Estou lá absorvendo e utilizando a doutrina espírita para poder crescer, para poder amar, para poder trabalhar, para poder compreender, para poder me sintonizar com o mais alto, com Cristo. Amanhã a doutrina espírita vai ficar para trás, o evangelho continua, tá? Mesmo que nem tenha esse nome de evangelho, né? Tem uma frase famosa do Francisco de Assis, que era católico, né, gente?
né? Que falava: prega o evangelho em todos os lugares, se preciso, use palavras. Né? Uma das frases mais famosas do Francisco de Assis, né? Virou motivacional aí para os outros aí, né? E apesar que a maioria dos motivacional que eles vamos dizer assim, que eles atribuem a personalidades famosas, eles não disseram nada daquilo, né? 90%, né? É inventado, mas essa aí é real, né? Então olha só o que ele fala: prega o evangelho em todo lugar, se preciso, com palavras. Ou seja, pregar o evangelho não é ficar falando de Jesus o tempo todo, é vivenciar os contextos do Cristo. Então existem pessoas que nem acreditam na figura Jesus, que vivenciam o que ele ensinou, está pregando. Eu não. Eu falo de Jesus todo dia, às vezes eu estou colaborando para deturpar os ensinamentos dele. Por quê? Porque eu estou preso à figura religiosa. A religião, ela tem o seu papel e a sua função, né? A religião é um material didático do jardim da infância. Na medida que a gente cresce, a gente deixa a religião de lado e desperta para a espiritualidade, que é a nossa conexão com o Pai, com a força criadora, com o ser divino, né? Com o autor da vida, né? Seja lá qual nome a gente dê para ele: Zeus, Deus, Jesus, né? Muita gente acha que o criador é Jesus, não é, né? Sabe que Jesus é um espírito igual a gente, né? Então a gente vai mudando a forma de a gente entender Deus, mas Deus continua existindo, né? Antigamente eu achava que Deus era a chuva, né? Há 10 mil anos atrás eu achava que Deus era um relâmpago, né? Depois eu achava que Deus era um cara que mandava a chuva, né? Que era o cara que mandava o relâmpago. Depois eu fui entender que não é o cara que manda a chuva, que é o cara que manda o relâmpago, é o cara que criou tudo. Agora eu entendo que Deus está mais transcendente ainda, mas Deus continua sendo Deus. A minha forma de entendê-lo e de percebê-lo é que se modifica, mas em essência Deus continua sendo Deus, né? Então a minha forma de entender, né, vai modificando à medida que a gente caminha, né? Pessoal, hoje o nosso estudo de pergunta e resposta, né, sobre espiritualidade, né, doutrina, evangelho, né? Então quem quiser perguntar, mandar pergunta e manda para nós aí, né? Ou temas para a gente conversar sobre aqui agora, né? Alguma coisa que você queira saber, alguma, né, situação que você acha interessante trazer aí para a gente conversar junto, né? Para a gente ir trocando ideia, né? O objetivo do nosso estudo hoje é a gente, né, trocar informação e a gente aprender junto, né? Então quem tiver aí, né, e é bom que me ajuda também, assim, né? Porque às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de criar coisa nova, né? Eu tenho, né, mas eu sou bom para falar das coisas, mas de ponto de partida às vezes eu sou ruim, né? Então assim, quem colocar aí umas questões aí nos ajuda, né? Nós falamos das crianças, né, ontem. Então nós falamos do estado de cada um de nós ao chegar no mundo espiritual, né? E é sempre interessante a gente lembrar disso, né? Vivemos em espírito, a gente está o nosso pensamento, né? O Emmanuel e suas frases de efeito, né? Que são profundíssimas, né? E hoje nós estamos vivendo cada vez mais isso, né? A gente sempre brinca aí, né, que nós estamos vivendo aquela realidade que o Buda fala pra gente, né? Que o céu e o inferno, né, são locais, né? Que o céu é o local mais difícil de todos, né? Porque no céu, né, um pensamento te transforma, te modifica, né? Marcelo, para nós que temos tantas dificuldades em equilibrar as energias que sentimos, o reiki é uma terapia que ajuda, junto ao estudo da mediunidade, as terapias, com certeza, né? O reiki é uma transfusão de energia da natureza, né? Normalmente a pessoa, né, o reikiano, ele canaliza as energias da natureza, né, da atmosfera, da terra, do ar, né? E canaliza, e essa energia ela tem, né, capacidades curativas. Claro que toda energia, para poder funcionar, ela tem que ser direcionada. E o que direciona a energia? Pensamento. Então, se eu estou lá recebendo um monte de energia positiva e eu estou canalizando a minha mente no ressentimento, na amargura, no ódio, na raiva, eu estou jogando essa energia para o lugar errado, né? Então, a energia é sempre boa, mas aí nós temos que ter a postura mental adequada. Qual que é a postura mental adequada? A postura do desejo do bem. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ser bom, eu quero aprender, né? Eu quero pedir perdão, né? Isso vai canalizar as energias, seja ela do reiki, do passe, né? Seja as energias da própria espiritualidade que vem visitar a gente de vez em quando, né? Tratamento espiritual, né? Jesus só curava aqueles que estavam aptos a receber cura, né? Lembra isso, né? Ou seja, mentalmente aptos. Marcelo, você já conheceu algum médico sonambúrico? Eu sou médico sonambúrico. Normalmente o médico sonambúrico é o médico que desdobra, que sai do corpo e consegue ver o que está acontecendo no plano espiritual, voltar, e tem um fenômeno que também chama de retrocognição. O que é isso? O médico consegue lembrar de um monte de coisa do passado, né, se ele for incentivado para isso e for necessário, tá, gente? Porque muitas vezes a gente não precisa lembrar das coisas, não adianta ficar querendo, né, por curiosidade forçar. Mas o médico sonambúlico,
ele tem essa facilidade. Normalmente ele faz... A ideia do médico sonambúrico é o médico que desdobra, separa do corpo. E separa em vários níveis, tá? A consciência dele se projeta no passado, às vezes ele até esquece, né? E é uma mediunidade muito interessante, né? Que nos auxilia no processo da reforma íntima. Peraí. Sim, a reforma íntima, né? E com certeza a energia vai nos dar força para fazer o trabalho mental. Podemos dizer que o médium sonambúrico pode ser médium de si mesmo, ou seja, se o espírito dele está deslocado do corpo, usar o próprio corpo para se comunicar. Não é assim que funciona. O médium sonambúrico ele pode ter acesso ao passado espiritual dele. Ou seja, ele pode, né, por um processo mediúnico, localizar a personalidade dele no passado. Ou seja, eu estou aqui, né, e aí eu volto mentalmente ao Marcelo lá da, sei lá, da Roma Antiga, ou sei lá de onde. E aí eu volto à minha personalidade daquela época. O médium sonambúrico consegue fazer isso com uma certa facilidade, tá? Mas é um processo raro, até porque tem que ter um motivo para isso estar acontecendo. A espiritualidade não utiliza isso muito assim, não, né? Normalmente o médium sonambúrico ele tem facilidade de lembrança de vida passada, por causa disso, tá? Porque tem essa barreira dele é meio quebrada, então ele consegue meio que acessar o passado espiritual dele. Coisa também que ele tem que fazer com cuidado para não ficar caindo em fantasia, né? Porque uma coisa é eu lembrar do meu passado, depois eu começo a fantasiar sobre o meu passado, né? Então nós temos que ter um critério aí de avaliação disso aí, né? Boa noite a todos. Gostaria de saber como lidar com as polaridades existentes entre pessoas do meu convívio em relação à comunidade LGBTQIA+. Você está perguntando no sentido da pessoa lidar com LGBT ou o LGBT lidar com pessoas que não lidam, que não gostam, né? Que tem gente que não aceita, né? Vamos lembrar, né? Que sempre que a gente fala de questão de sexualidade, né? Vamos lembrar, primeira coisa, conceito básico, o espírito não tem sexo, né? O espírito ele se apresenta como homem, como mulher, de acordo com a necessidade espiritual do momento evolutivo dele. Então eu estou aqui como homem, né? Nada me impede de reencarnar como mulher na próxima encarnação. E eu não estou perdendo nada com isso, muito pelo contrário, eu vou ganhar experiência que talvez reencarnando como homem eu não tenho. Espíritos e seres existem, né, que, né, têm definido em si um conteúdo masculino ou feminino mais predominante, ou seja, né, existem espíritos que são predominantemente femininos, espíritos que são predominantemente masculinos. Isso no reino humano, tá, gente? Quando a gente passa para a próxima etapa, né, a tendência é que equilibre as duas e a gente vire um ser com as características de ambos os lados, né, e a gente vai só manifestar a forma que a gente quiser, tá? Mas no nosso estado atual humano, né, a gente reencarna ou com mais características masculinas e femininas, né? E é possível que um ser que tenha mais características masculinas reencarne num corpo feminino, né, masculino num corpo feminino, e vice-versa, por vários motivos, né? Aí entra a questão: prova, missão e expiação. Então eu posso reencarnar num corpo feminino, sendo um espírito masculino, porque eu tenho que aprender, né, através de uma expiação, a entender o sentimento feminino que eu andei massacrando no passado. Eu estou num processo de expiação. Aí eu reencarno no corpo feminino porque eu tenho que aprender o que as mulheres sentem para me aprender a respeitar. É uma história. Eu posso reencarnar num corpo feminino porque eu já reencarnei muitas vezes num corpo masculino e agora está na hora de eu aprender o outro lado, entender determinados valores psíquicos, determinadas experiências que só as mulheres têm, né? Isso é prova, não é sofrido, né? Ou seja, eu não fiz mal para as mulheres nem nada, mas eu sou predominantemente masculino num corpo feminino, beleza. Eu posso reencarnar em missão, né? Eu sou um espírito feminino, mas eu vejo que naquele momento a melhor forma para eu cumprir a tarefa que me designaram, o que eu tenho, né, é reencarnar num corpo masculino, né? Muita gente fala que é o caso do Chico, por exemplo, que é um espírito predominantemente feminino, reencarnado num corpo masculino. Não sei, né? Tem gente que fala isso, né? Jesus, né? Jesus reencarnou como um homem. Mas eu posso dizer que Jesus é um homem no sentido da palavra da masculinidade? Não, Jesus é um espírito completo. Então o masculino e o feminino dele estão no máximo. Se Jesus tivesse encarnado como uma mulher, ele ia ser naturalmente, né, o mesmo Jesus, só que num corpo feminino, né? Então, assim, por que ele reencarnou como homem? Porque facilitava o processo de missão dele naquele momento. Ele tinha que vir em um dos dois, né? Então ele veio numa sociedade extremamente machista. Então ele tinha uma missão específica. O que facilitava aquela missão dele ser aplicada naquele momento? Ele vinha num corpo masculino. Poderia ter vindo num corpo de mulher, né? Então, olha só. Então, o que acontece? Quando a gente entende isso, nós vamos entender, né, que quando eu estou reencarnado, né, quando eu estou aqui,
reencarnado, eu trago a minha história espiritual. Então a minha história espiritual é diferente da do outro. Né? Então nós vamos ter espíritos que estão em prova, vão ter espíritos que estão em expiação, vai ter espíritos que estão em missão, passando pela mesma situação. Às vezes, reencarnar num processo, num corpo que não é o seu estado, vamos dizer assim, mais predominante, é prova. Para outros é missão, para outros é expiação. Então a relação deles com isso é diferente. Né? A materialização da afetividade, ela é sempre a mesma. Né? Por quê? Porque o ser, né, nós somos seres afetivos. Né? Então, se eu manifesto a minha afetividade através do relacionamento heterossexual ou homossexual, isso não define o que eu sou enquanto espírito eterno. O que me define enquanto espírito eterno é a forma que eu me relaciono com o outro. Né? Então, eu tenho uma companheira heterossexual, eu respeito ela, eu a amo, eu a trato com carinho, com louvor, com respeito que ela merece, tudo bem. Eu sou heterossexual, eu traio, eu engano, eu passo a perna na minha mulher, eu saio dando em cima de tudo que é mulher, eu estou em desequilíbrio. Eu sou homossexual, eu tenho um companheiro que me ama, que trabalha comigo, que vive comigo, né? Eu respeito, eu compreendo, eu apoio, eu amo, tudo bem. Eu sou homossexual, eu engano, eu traio, eu tô piscando para todo mundo que passa na rua, eu estou me comprometendo afetivamente com um monte de gente sem se comprometer com ninguém, eu estou em desequilíbrio. A questão não é o fato de ser homo ou hétero. A questão é como que eu lido com a situação. Né? Existem muitos companheiros aí que chegam no plano espiritual totalmente derrotados porque foram péssimos maridos. Né? Foram companheiros aí que traíram a confiança das esposas, que traíram a confiança da família, né? Que destruíram famílias alheias, que saíram para seduzir gente casada. Né? E claro que a gente não julga, né? Porque a gente sabe que as histórias são muito complexas. Né? Mas olha só. Né? Então, assim... Tem gente que cai nessas situações por fragilidade, tem pessoas que caem nisso porque são conquistadores, vamos dizer assim, inveterados. Né? Tem gente que gosta. Né? O meu negócio é... Né? O cara fala assim, meu negócio é homem casado, é mulher casada. Né? Por quê? Porque eu gosto. Diferente de uma pessoa que apaixonou, que teve um problema, então separa. Né? Claro que é uma questão que são casos e casos que são profundos. Né? Então ali tem nuances. Né? Mas a opção sexual... ela não é determinante no nosso fator evolutivo. O que é determinante no nosso fator evolutivo, na nossa vida, é a minha forma e o meu respeito com aquele que convive comigo. Isso que é determinante. Né? Ou seja, a forma é nada. A essência é tudo. Ninguém vai me perguntar se eu sou homo ou heterossexual. Eles vão me perguntar se eu respeitei o companheiro que eu escolhi para andar comigo na minha encarnação, seja um companheiro ou uma companheira. Eles vão me perguntar se eu explorei aquele ser que está ao meu lado por afeto. Eles vão me perguntar, né, e quem vai me perguntar é a minha própria consciência, né, se eu fiz pouco caso do sentimento alheio, se eu enganei, se eu menti. Né, se a pretexto de ter uma conquista, eu plantei no coração do outro a ilusão. Né, porque quem faz isso vai pagar um preço muito grande. Né, e vai às vezes amargar aí reencarnações de sofrimento, aí de solidão afetiva, para aprender a valorizar o sentimento alheio. Né? Porque sentimento e afetividade são coisas com que a gente não brinca. Né? Então às vezes a gente vai ter aí consequências graves, né? Principalmente porque normalmente as nossas relações são baseadas no egoísmo. Né? Então a gente não sabe abrir mão da gente mesmo para a felicidade alheia. Né? Então são coisas que a gente tem que aprender a perceber e a lidar. Né? São fatores aí para o nosso processo evolutivo. Né? Então às vezes a gente esquece disso. Né? Não é aconselhável fazer reunião mediúnica no lar? Qual que é a consequência? A reunião mediúnica ela necessita de um preparo, né? E de um grupo. Né? Então se você tiver um grupo equilibrado dentro da sua casa, né? Você pode fazer? Pode, mas é difícil, porque o ambiente não ajuda. Né? Porque dentro de casa vai ter gente brigando, vai ter gente que está entrando, vai ter outro que liga a televisão, vai ter outro que... Se você mora sozinho, é até mais fácil. Né? Mas, porque é aquela situação, né? Que a gente brinca com o pessoal. Né? Você pode perceber o espírito em qualquer lugar? Pode. Né? Mas é a mesma coisa do médico. Você tem um médico. Né? Alguém passa mal na rua. Né? Vocês concordam comigo que não tem como o melhor cirurgião do mundo, ele pode estar na rua e o cara passar mal, ele pode ajudar muito, mas ele não vai poder operar o cara ali no meio da rua, tem jeito? Ele vai precisar de um centro cirúrgico para poder agir da maneira adequada. Então não tem como, mesmo o melhor cirurgião do mundo, operar o cara com o dedo.
com clipes, né? Apesar que tem umas histórias aí, né? Mas é coisa sempre muito simples, né? Não tem como... O cara pode ser o melhor do mundo, ele pode saber muito, ele pode até dar um primeiro socorro, mas ele tem que levar o cara para o centro cirúrgico. A casa espírita é o centro cirúrgico, onde tem toda a equipagem, né? Toda a preparação e toda a ambientação necessária para a reunião, tá? É possível receber um espírito em casa? Sim, principalmente os espíritos superiores, tá? Mas isso passa por um processo, né, de experiência mediúnica, né? São médiuns que estão preparados, já estudaram mediunidade, ou é um grupo de pessoas que se reuniu e falaram assim, a partir de hoje eu não vou fazer reunião em casa. Tá, mas com que critério? Com que objetivo? Né? Por que eu não vou na casa espírita? Não tem nenhuma perto? Então vou abrir uma, né? Então vou fazer um trabalho de caridade, porque o que alicerça o trabalho mediúnico é o trabalho prático no bem. Tá? Os espíritos de luz, eles vão na reunião mediúnica, né, a nos ajudar quando nós temos associado um trabalho de luz, né? Então assim, é proibido? Não. É complexo? Sim, né? Então, né, uma pessoa que está ali aprendendo, que leu a primeira vez o livro do Kardec, fazer uma reunião mediúnica em casa, ele está fazendo uma coisa que ele não sabe como é que funciona, que tipo de espírito que está ali, que tipo de espírito me acompanha. Às vezes eu estou num processo obsessivo, e aí? Né? Às vezes aquela pessoa que vai lá participar comigo, ela está num processo obsessivo, e se tiver um espírito mais difícil que manifesta? Nós temos um dirigente, uma pessoa que tem experiência para lidar com esse espírito, né? Então imagina, né? Igual eu já vi história, por exemplo, né? Uma família, né? Foi fazer uma reunião mediúnica em casa, né? E chamou a tia para participar. Então a mãe, a tia e o filho fazer uma reunião, né? Fazendo culto lá. Aí um dia, né? Durante a reunião, manifestou lá um espírito trevoso lá, né? Através do filho, e começou a xingar e brigar. E a mãe lá rezando, lá aquela coisa toda, pediu para a tia do menino conversar com o espírito. O que essa tia falou pro espírito? Primeiro que ela nem entendia o que estava acontecendo, né? Ela começou a rezar o terço lá, né? Imagina o trabalho que a espiritualidade teve para poder afastar essa entidade, né? Que era, né, com certeza um espírito afinizado com eles, mas que estava em desequilíbrio. Então, assim, é possível fazer um trabalho mediúnico em casa? O Kardec fala para a gente aprender psicografia em casa. Mas é adequado? Aí nós temos que avaliar, né? Uma coisa é um médico experiente com 30 anos de mediunidade, né, fazer psicografia em casa. De volta fazer psicografia em casa, né? Eu faço psicografia em casa. Outra coisa é eu dar passividade com o espírito dentro da minha casa, na hora do culto no lar, né? No culto no lar não é hora de passividade mediúnica. O que isso quer dizer? Está lá fazendo culto lá, eu fecho o olho, que o Lucas manifesta, vai conversar com a Diné, isso não rola aqui em casa não, né? Porque não é um momento. Culto lá é um momento de eu estar prestando atenção no Evangelho, a gente está conversando sobre o Evangelho, né? Então olha só, a mesma coisa é a questão de dar passe em local fora da casa espírita. Você pode dar? Pode, claro. O Chico já deu muito passe fora da casa espírita. Mas é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Você atender alguém que precisa emergencialmente é diferente de você atender no centro cirúrgico. Um médico, ele pode atender uma pessoa no meio da rua? Pode. Ele pode medir a pressão, ele bota lá, segura a mão do pulso, ele olha o olho da pessoa, ele põe a mão, ele escuta, né? Ele faz uma massagem cardíaca. Mas ele não vai ter os equipamentos que ele tem lá no hospital, né? Então ele pode muito, mas não pode tudo. Então, no momento de necessidade, eu posso ir lá e aplicar um passe na pessoa? Posso, com certeza. E até é louvável que faça isso. Entretanto, nós temos que tomar um cuidado. Pessoas existem que querem que a gente vá na casa dela sempre, né? Eu já passei por isso. A pessoa pede, vem aqui me dar um passe, aí você vai, né? Aí você fala assim, todo domingo, todo sábado tem passe lá na casa espírita. A pessoa às vezes mora no mesmo quarteirão da casa espírita. Aí no outro dia a pessoa vira e liga, você pode vir aqui me dar um passe de novo? Aí você vai. Né? Aí na hora que você percebe, a pessoa quer que você vá lá toda vez que ela precisa. Porque ela não quer sair da casa dela e ir na casa espírita, porque não está com vontade, porque só quer o passe mesmo, não quer ouvir palestra, não quer ter contato com ninguém, né? Ela quer fazer uma coisa que é cômoda para ela. Isso, se eu continuar dando esse passe, eu vou estar privilegiando um comportamento desequilibrado da pessoa. Porque ela precisa ir na casa espírita, porque lá na casa espírita ela vai ouvir uma palestra, ela vai ter oportunidade de trabalhar, ela vai ter oportunidade de ter contato com gente diferente dela, mesmo que ela não goste, e isso é bom pra gente, tá? A gente só ficar no meio dos nossos iguais não é bom, a gente não reencarna só pra isso, não, né? Um dos motivos da gente reencarnar é ter contato com o diferente, com aquele que pisa no seu calo, que você não gosta, e aprender a conviver com essa pessoa, aprender a amar essas pessoas, né? Pessoas existem que querem fugir de todo convívio externo, né? Então a gente tem que saber pesar essas situações, né? Que dizer da leitura da aura? É outra coisa que é complicado, né? Porque é interpretativo. O que é uma aura boa?
é o que passa boa vibração para mim, né? Mas imagine que eu estou desequilibrado, eu sou um cara que imagina, né? Vem uma pessoa com a aura toda desequilibrada, soltando energia de sexualidade, de sensualidade, né? Sexualidade desequilibrada, aquela aura até, né, pegando fogo ali, né? Até, né? Se deixar até a Afrodite materializa do lado da pessoa lá, né? E eu sou um cara desequilibrado nessa energia e percebo algo. Pra mim, aquela aura é maravilhosa. Nossa, que coisa linda, né? Por quê? Porque sintoniza com a minha intimidade, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Então, o médium, ele pode até perceber a energia do outro, né? Mas o que a gente tem que fazer? Qual que é o parâmetro pra gente poder ler o outro? A gente tem que conversar com a pessoa, né? Porque, às vezes, aquilo que me dá uma repulsa em mim, por exemplo, os espíritos chegando em determinado lugar, gente, os espíritos fogem, se sentem incomodados. Eu já vi isso muitas vezes. Né? A gente vai em desdobramento em umas regiões do plano espiritual, tava eu e o Liel. Aí a gente chega nos determinados lugares, lá nas grotas, lá num lugar lá pesado, lá para poder resgatar alguém, né? Que a gente vai de gaiato, né? Nós vamos mais ou menos de bateria, né? Para os espíritos usar energia de encarnada, a gente para ajudar os espíritos a materializar. Aí você chega no lugar lá, né? Os espíritos ficam incomodados com a presença do Liel, tipo assim, tá me queimando, tá passando mal. É o Liel que é ruim ou é a energia deles que não bate com a dele? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu vou olhar para a aura dele, eu vou achar lindo, maravilhoso, até chorar. O espírito negativo vai olhar para a aura dele e vai achar aquilo, né? Vocês estão entendendo? Então, essa questão de leitura da aura é complexo, tá? Né? Claro que, né, existem a questão lá das cores e tal, mas isso a gente tem que ter muito, muito critério, né? Uma das coisas que os médios mais se atrapalham na sua caminhada evolutiva, né, é sair lendo a aura dos outros e dando palpite sobre evolução e sobre companhia espiritual dos outros. Normalmente se estrepa, né? Porque o médium está julgando de acordo com aquilo que ele acredita, que ele entende. Nós temos que tomar cuidado, né? Claro que a gente vai, né? A percepção da aura da pessoa ajuda. Por exemplo, você está lá fazendo atendimento fraterno, chega uma pessoa na casa espírita, senta, começa a conversar com você, né? E aí você percebe na conversa, né, que ela está muito angustiada. E você vê, né, se você é vidente, você vê o campo da aura da pessoa, você vê, né, uma energia, uma vibração ali, né, inquieta, uma vibração ali que mostra ali que ela está num estado mesmo de angústia. Isso te ajuda, né? Mas antes de conversar com a pessoa, aquilo ali pode ser N coisa, ela pode estar vindo de um lugar complicado, ela pode estar com a energia de outra pessoa, que ela convive, e às vezes a gente absorve a energia dos outros. Ela pode estar com um processo obsessivo, né? Então, às vezes, aquela vibração não é só dela. Então, você tem que conversar com a pessoa, com prudência, né? E a aura vai ser um fator que vai te ajudar a compreender a situação, né? Principalmente nas transições. A transição que eu entendo aqui que você está falando é a troca de sexo, né? Então, hoje, as pessoas... Gente, só pode aquilo que a espiritualidade permite. Quando a pessoa fala assim, transplante de órgão, pode. Senão não existia. Mudança de sexo, pode. Fazer plástica, pode. Né? Tinha uma... Na década de 70, né, teve uma discussão muito grande da doutrina espírita por causa de plástica, cirurgia plástica, né? E que falava que a cirurgia plástica quebrava a programação reencarnatória. Você reencarnava com o nariz grande, você tinha que ter o nariz lá do Cigano de Bergerac, já viu aquele filme? Né? Com o cara narigudo, até uma peça teatral famosa, né? Que se disfarça, né, para poder arrumar a namorada para um amigo, mas é ele que ama a moça. É um negócio, né, bem interessante, né? E aí a pessoa ia lá e corrigia o nariz do Cigano de Bergerac e transformar no narizinho bonitinho. Aí tinha gente que falava, mas isso é um absurdo que você reencarnou assim. Gente, né, se tem um recurso, pode usar, tá? Com parcimônia, né? Claro que é diferente a pessoa que corrige um defeito congênito ou algo, né, que ela se sente muito mal, de uma pessoa que se transforma numa figura aberrante. Aí é outra coisa, tá? Tudo tem gradação, né? Então, hoje, quando você reencarna com um transtorno, você nasceu com um dedo a mais, nasceu com um nariz muito grande, você pode fazer uma cirurgia plástica? Pode, até porque, né, às vezes o tempo que você vai passar na encarnação, né, até fazer a cirurgia, que às vezes tem que crescer, um monte de coisa, já é a lição que você precisa ter daquilo. Entendeu? Então aquilo ali já vai, né, acontecer no tempo adequado. Mesmo com um transplante, a pessoa reencarna, né, e ela tinha que morrer do coração. Hoje tem transplante do coração. A espiritualidade se lascou. Não, meu filho, a sua prova não é desencarnar por transtorno cardíaco, é passar pela luta ali de conseguir um coração, da rejeição. É isso que é a prova da pessoa. A pessoa ela não reencarna para morrer do coração. Não. Às vezes morre por incúria, ou porque não encontra o órgão, por N motivos. Tá? Mas se existe o recurso na ciência,
dentro do equilíbrio, ele pode ser usado. Né? Senão ninguém tomava vacina. Você fala assim, não, eu tenho que desencarnar de doença, então não tomo vacina. Né? Aí que nós vemos aí o comportamento que é o quê? Dogmático. Né? Não é raciocinado. Vamos pensar. Se a ciência inventou a anestesia, por que as mulheres têm que ter o parto com dor? Porque Deus mandou lá na Bíblia? Será que Deus mandou aquilo ali no interpretativo? A gente já estudou isso antes. Né? Então, se tem uma transfusão de sangue, por que não posso usar a transfusão de sangue? Deus proibiu? Será? Ou será que eu estou interpretando errado? Se fosse proibido, não chegava no plano físico, gente. Entendeu? O que vai chegando no plano físico é aquilo que a espiritualidade entende que nós damos conta de lidar. E aí nós vamos lidar da maneira mais adequada, igual a energia nuclear. A energia nuclear é uma bênção. Acende a cidade inteira. Vai falar uma bomba que mata milhões. A energia em si é boa. O que nós fazemos com ela? É uma ferramenta. Eu posso usar para criar uma bomba atômica que explodir meu irmão. Eu posso usar para iluminar a cidade. Energia elétrica é a mesma coisa. Um carro é a mesma coisa. Eu posso usar o carro para transportar vida, salvar vida. Eu posso usar o carro para atropelar os outros. Eu posso usar o carro, né, como uma ferramenta de trabalho. Eu posso usar o carro para enganar, para seduzir, né? Eu posso um avião. Eu posso usar um avião para transportar um medicamento, facilitar a viagem das pessoas. Eu posso usar um avião para carregar bomba. Né? Então, assim, a ferramenta não é o que importa, é como a gente usa. Então, nas questões da sexualidade, também tá assim. Qual que é o objetivo? Né? E, principalmente, nós temos que ter cuidado, né, quando nós estamos utilizando objetivos, né, ou ferramentas para o outro. Né? Porque, existe tatuagem, é lindo. Né? Por que não pode tatuar a criança? A criança pode escolher. Então, eu, enquanto pai, tenho o direito de tatuar meu filho todo? Né? Não, que ele crescer, ele faz o que ele quiser. Mas enquanto ele é criança, eu não tenho direito. Tem coisas que eu não tenho direito de fazer com meu filho enquanto pai. Né? No dia que ele tiver discernimento adequado para ele poder entender situações, aí sim. Né? Enquanto ele não tem discernimento, o discernimento dele é o meu. E a responsabilidade pelo que ele faz é minha. Né? Então, se eu dou um revólver pro meu filho e ensino ele a matar, então os assassinos que ele cometer vão ser responsabilidade minha. Né? Se eu dou a educação pro meu filho, ele faz o bem, o mérito do bem que ele faz enquanto ele é criança é meu. Né? E ele vai, na medida que ele vai crescendo, ele vai tomando conta de si e ele vai intervindo naquilo. Mas o pai é responsável pelo filho. Né? Então é aquela questão que a gente fala, ó, né? O menino que cresce dentro de casa bebendo. Né? Então você tá lá você com seu menino lá de 5, 6 anos de idade, você tá dando cerveja para ele. Você não sabe se aquele espírito é um alcoólatra. Você não sabe se ele é um espírito que não tem problema nenhum com bebida. Às vezes não é. Às vezes ele toma aquilo lá de brincadeira, nunca mais ele vai querer beber. Meu caso. Né? Quando eu era criança, meu avô paterno, eu lembro de lá, o pessoal falava pra me beber. Ah, não, bebe aqui, você tá aqui com a gente aqui, pode beber. Eu era criança. Né? Toma um golinho, né? Beber, embriagar. Né? Eu nunca gostei. Eu tinha nojo. Uma vez eu bebi e passei até mal. Eu nunca gostei de bebida alcoólica. Mas se eu fosse um alcoólatra? Aí eu tomo uma vez, eu tomo duas, eu tomo três. Aí quando eu tenho lá 15, 16 anos, eu começo a cair na rua de beber. Aí minha mãe fala assim, meu Deus, meu filho virou um alcoólatra. Não, meu filho trouxe uma carga espiritual da qual eu não fui vigilante. Meu filho é agressivo. Meu filho liga pra mim e fala assim, bati no meu coleguinha. Fala, é mesmo? Nossa, que legal. Vai que meu filho é um espírito agressivo. É um espírito que reencarnou, que as últimas 3 encarnações dele, o negócio dele é enfiar a mão na cara dos outros, matar os outros. Eu não sei. E eu tô incentivando ele batendo coleguinha? Né? Então meu filho bateu alguém, eu vou virar pra ele e falar, você não vai bater, eu não admito que ninguém te bata, mas eu não admito que você bate em ninguém também não, porque você vai ficar de castigo se você fizer isso. Você vai ser corrigido. Né? Então, é aquela questão. Né? No plano espiritual, os tatuados têm algum problema, ou seja, é ruim para o espírito ser tatuado, gente, ele vai levar aquilo que está na consciência dele. Às vezes, chegando no plano espiritual, não tem tatuagem nenhuma, porque aquilo ali ele nunca pegou. Às vezes, ele vai chegar todo tatuado. Né? É igual roupa. Eu chego aqui, ó, tô usando minha roupinha aqui do Homem-Aranha, aqui do Venom, né? Vocês já perceberam que eu adoro roupa de coisa de super-herói, essas coisas, né? Eu gosto, né? Se eu chegar lá no plano espiritual, né? Será que eu vou ter essa camisa do Venom aqui? Não sei, talvez tenha. Talvez eu chegue com essa roupa aqui, porque eu gosto, entendeu? Mas isso define a minha personalidade enquanto ser eterno? Não. O que define a minha personalidade enquanto ser eterno são as minhas ações e a minha consciência. Então tem gente que chega no plano espiritual limpo, lindo e maravilhoso e é um espírito trevoso. Tem gente que chega todo tatuado e é espírito de luz.
A tatuagem é um reflexo da escolha da pessoa. E até que ponto que aquilo está na intimidade da pessoa ou não, ninguém sabe. É a mesma coisa da camisa. A camisa não me define, né? Uma vez eu fui na casa espírita, né? na casa espírita, e aí uma pessoa falou comigo, né? Que era um absurdo eu ir para casa espírita de chinelo, né? Que normalmente eu vou de bermuda e chinelo para casa espírita, né? E aí, normalmente eu visto assim, uma roupa mais de calça, sapatos, esses trem, só para trabalhar mesmo, tá, gente? Ou então quando eu faço palestra, eu vou, né? Aí um dia eu fui, né, tava lá na casa espírita lá, né? Aí o expositor faltou. Faltou o expositor e eu tava lá fazendo não sei o que lá, tava lá na mocidade, sei lá o que eu tava fazendo, né? E aí eu tava lá de chinelo e bermuda, igual eu tô aqui em casa aqui, né? Aí fulano, alguém chegou lá e falou, Marcelo, o expositor faltou. Aí eu falei, nossa, quem vai fazer isso tudo? Eu falei, você não pode fazer? Não, eu falei, isso aí, faço, né? E fiz a palestra de bermuda e chinelo, né? E passou um tempo, teve um companheiro nosso lá que ficou muito incomodado com aquilo, achou que era um desrespeito. Eu falei, gente, me pegaram aqui, não, né? Mas a calça e o chinelo que define quem eu sou, né? Para algumas pessoas é. E eu vou brigar com a pessoa porque ela sente isso? Não, né? Lembra, nós não devemos escandalizar o nosso irmão, né? Então, para algumas pessoas, uma tatuagem é um objeto de escândalo, né? De preconceito, né? Talvez, né? O que acontece? Eu tenho que ter uma compreensão com aquele que gosta da tatuagem, com aquele que não gosta. Eu tenho que estender a minha compreensão ao meu irmão. Se eu já tenho a compreensão, eu não vou fazer algo que agride. Então, por exemplo, quando eu vou fazer palestra, normalmente eu me visto mais adequadinho, né? Vão lá, sapato, calça, aquela coisa toda assim, que eu sei que tem gente que se incomoda. Pra que eu vou lá incomodar a pessoa? Naquele dia eu fui pego desprevenido, né? Quem for me encontrar no Francisco de Assis, quem já foi lá, já me viu lá, você vai ver, eu fico só de chinelo, né? Vocês nunca vão me ver de terno e gravata no Francisco de Assis, até porque faz calor pra caramba, né? Você tem que carregar cesta, fazer um monte de coisa, né? Então, assim, não vai, né? Mas para algumas pessoas isso é fundamental, né? Então existe um momento de formalidade para essas pessoas. E eu, a pretexto de ser eu mesmo, né? Eu vou ofender o meu irmão. Então a gente tem que ter essa, né? Mas é claro que a gente tem que esperar que o nosso irmão também compreenda. Mas às vezes tem gente que não dá conta. Tem gente que não dá conta, né? E aí eu tenho que compreendê-los também. Quem dá conta, quem não dá conta. Mas o fato de ter uma tatuagem ou não, gente, isso não é fator de evolução nenhum para ninguém. Tá? Tem muito tatuado nos planos iluminados lá para ter certeza. Se o espírito for se o espírito gostar, e daí? Né? E se no passado espiritual dele ele foi um xamã indígena lá, sei lá de onde, lá, um aborígene lá que tinha o corpo tatuado, você vê lá o cara se iluminadíssimo. Eu que não sou bobo de não querer aprender com ele porque ele tem tatuagem, você é doido, né? Mas pode ser também um espírito, né? Às vezes um espírito muito bonito, a aparência ali toda, né, clássica, que é um ser trevoso. E vice-versa também, né? Pode ter também. Então não é a tatuagem que te define, não é a roupa que você veste que te define. É o que você é na sua intimidade, né? É o que é o seu pensamento, né? Então a gente vai aprendendo e trabalhando isso aí. Gente, nós estamos chegando aqui no finalzinho, né, do nosso estudo, né? E amanhã, né, lembrar a todos, né, amanhã 8 horas nós temos nosso tratamento, né, com os nossos amigos espirituais, né, a gente está fazendo aí, na verdade que faz o tratamento é o Lucas, né, a gente só vai de médium ali, né, e aproveita também as energias dele, né, e dos outros amigos espirituais que vem a turma boa aí, né, que os amigos espirituais visitam a gente. E então a gente queria lembrar a todos, né, quem quiser participar com a gente do tratamento é muito bem-vindo, né? Quem puder nos ajudar a divulgar, né? Sempre às sexta-feira às 8 horas, né? Normalmente demora uns 25, 28 minutos de tratamento, já mais ou menos isso, né? E quanto mais gente participando, melhor, que a gente consegue dividir a energia, a vibração, né, pessoal? Agradecemos aí a todos, né, que nos ajudam, que colaboram, né, que acreditam aí no trabalho aí que a gente, né, tenta aí, né, com simplicidade desenvolver, né? Como falei, sábado agora a gente vai estar lá no Francisco, lá, né, assistência social bombando lá, voltando as atividades, né? E quem quiser lá trabalhar, né, é só chegar lá, né, sábado, 9 horas da manhã e procurar a gente lá. Trabalho tem de sobra, né? Tem trabalho com as mães, com as crianças, com o bebê, com o morador de rua, campanha do quilo, tem bazar, tem cozinha, então tem trabalho para todo mundo, né? Então quem quiser trabalhar, sábado agora, 9 horas, né? Vou chegar mais cedo, às vezes até melhor chegar lá umas 8, assim, facilita o processo, né? E sejam bem-vindos, né? Estamos lá exatamente, né, para trabalhar, para aprender junto, né? Vamos fazer nossa prece, né? Pedir a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine,
nos ajude na caminhada, pedindo ao mestre amigo que possa, neste momento, sintonizar conosco, envolvendo os nossos corações e mentes na vibração do seu amor. Ajuda-nos, amigo, a compreender, a respeitar e a amar. Dá-nos, acima de tudo, entendimento, harmonia e fé. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né, muito obrigado. Né? Domingo de manhã tem lá de estudo mediúnico, tem 9 horas da manhã nós estamos lá no Francisco, estudo de mediunidade. Né? Estamos lá com o nosso grupinho de mediunidade, todos os domingos às 9 da manhã, né, pelo Instagram. Fiquem todos com Deus, gente. Né? E até amanhã às 8 horas aí com o nosso tratamento, se Deus quiser e permitir. Muita paz aí para todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.